Essa contradição dos bastidores é fantástica, principalmente quando se pensa acerca desse PL da misoginia. Inclusive mandaram no grupo lá um vídeo da Janja meio que colocando o pessoal falando ali acerca dos gastos, né, que ela apresenta ao longo desse governo, e quem critica, beleza, tem que, né, já é miso, né? E aí é complicado, porque uma série de investigações que pregavam exatamente isso, a Janja gastadeira. É exemplo da misoginia pura que hoje, né, surfa nas redes sociais. A importância da aprovação da lei contra a misoginia. Projeto de lei que está parado na Câmara agora, não foi botado em votação. E que virou alvo de muita pressão por parte da direita também, que vê ali um risco ao que eles chamam de liberdade de expressão. Tem até uma perspectiva que ele seja votado amanhã. Isso, a Janja gastadeira. É exemplo da misoginia pura que hoje, né, surfa nas redes sociais. A importância da aprovação da lei contra a misoginia. Inclusive torcendo para que a lei fosse aprovada e tal. E aí se vê de fato os bastidores fantásticos que tem que ver com essa questão do nível, entendeu, de descrição do sistema político e como que ele vai operar de verdade. Entende? Então, assim, não é ideologia coerente, não é só questão de conveniência em si. Inclusive aquele ato falho, né, da outra deputada lá dizendo que não, esse negócio tem que ser aprovado antes das eleições, né? Que, assim, objetivando um foco não necessariamente em proteção, né, de digníssimas e etc., mas em cerceamento político, em cerceamento de voz, até mesmo derrubada de canais e etc. Então, assim, é um cenário que vem se desenvolvendo aí ao longo do tempo, com muito apoio, obviamente, tanto de esquerdistas, direitistas, entendeu? Porque nessa parte de pauta cultural, os dois se unem. E é curioso que, embora isso aconteça, ainda tem um elemento contraditório de, não, vamos tentar dar um freio nisso daí, né? Que, no caso, pelo menos na Câmara, as bancadas católicas e evangélicas tentam fazer alguma coisa. E aí se vê que o resultado final é, na verdade, muito longe de simplesmente fortalecer a estrutura, né? Você percebe que, em certo sentido, né, como dá desgaste político, o pessoal vai querer aprovar, só que, ao mesmo tempo, fica esse impasse, entende, nessa questão. Então, que tem que ver com essas estruturas feministas modernas, a própria interferência do Estado na família, e, curiosamente, a direita como acelerador da esquerda. Entende? Então, o que se vive hoje é uma questão de uma engrenagem que vai se adaptando, digamos assim, à realidade, ferramentas, né, que acabam sendo utilizadas dessa forma para simplesmente compor, então, um teatro das tesouras, onde elas meio que se afiam em si, né, cada lâmina. E aí você tem essa contradição, então, entre os dois, vamos colocar assim, dessa ideia de hipocrisia. Então, poderíamos colocar, por exemplo, que a narrativa da esquerda vende a própria esquerda como a única e verdadeira defensora das minorias, no caso, as digníssimas. Só que o que ela faz? Ela usa essas pautas de proteção como plataforma de engenharia social, que é o avanço da pauta, né? Então, o objetivo final, muitas vezes, não é nem proteger necessariamente a dignidade, né, delas. É só olhar, por exemplo, alguns países aí alguns países nórdicos, ou mesmo ali da Europa Ocidental, que lá, dependendo do país, você pegar uma Islândia, uma Irlanda, entendeu? Não tem, assim, leis propriamente, digamos assim, com pauta de gênero, alguma coisa assim desse tipo. As leis valem para todos. E aí são países extremamente seguros, entende? E aí tu pega leis como as do Brasil, que cada dia mais se imprime papel, né? Tanto faz se é monetário ou como leis. E tu vê um cenário totalmente de impunidade muitas vezes, e que a justiça é seletiva. Entende? E assim, o discurso é proteção, né, das minorias, o discurso é simplesmente elevar elas a uma categoria, de certa forma, superior, socialmente falando, tudo através de incentivos artificiais. E aí o que vai acontecer? Simplesmente tu vai avançar, então, uma plataforma de engenharia social, onde o foco não vai ser proteger o discurso, é para que pensem que seja, né? Só que o real objetivo é desestruturar o conceito tradicional de família e simplesmente o próprio papel do homem. E aí criando, então, uma sociedade cada vez mais dependente de políticos, e que vão simplesmente, por ter QI baixo, né, eles vão acreditar
nesses discursos de proteção, entendeu? Como se fosse assim, tu pode enfiar a pauta totalitária que seja, é só dizer que é para proteção de digníssimas, que simplesmente isso vai ser aceito, entendeu? A sociedade vai não, porque inclusive utilizando uma certa linguagem, entendeu? Com toda uma manipulação ali retórica, para levar um indivíduo que vai contra a aprovação dessas leis como sendo contra elas, entendeu? Ou sendo acusado de ou machista, ou miso, ou qualquer outra coisa. Entendeu? Quando na verdade todas as pautas que estão regidas ali, ou colocadas pelo menos no documento, vão totalmente contra qualquer tipo de liberdade, até mesmo delas. E tem que ser aprovado antes das eleições. E aí se você compara com a Bíblia, né? O que a Bíblia ordena acerca do papel funcional do homem, né? Dentro de um relacionamento, ou até mesmo dentro da sociedade, e cada vez mais podados por esse sistema, o homem vai ficando cada vez mais sem voz, sem liderança espiritual. Então é uma hipocrisia esquerdista se vender como defensora das minorias, só que ao mesmo tempo ela desestrutura totalmente o aspecto familiar, né, o núcleo familiar. Curiosamente, grande parte dessas deputadas aí que inclusive são de esquerda, defendem pautas esquerdistas, tu vai ver a vida pessoal é totalmente tradicional, entendeu? Com roupinha tradicional, com maridinho tradicional, com filhos tradicionais, dentro de um modelo tradicional. Quer dizer, o esquerdismo, o liberalismo, a destruição familiar, a dependência e o total desamparo, digamos assim, de uma estrutura sólida para os outros, mas para mim, não. Então, assim, criando essa dependência no tocante à questão social, né? Onde os indivíduos eles mantêm uma relação cada vez mais estreita com o Estado e cada vez mais distante de pessoas que fariam então essa rede de apoio, né? E curiosamente, inclusive aprovando uma série de outras configurações familiares que na verdade não são família de verdade biblicamente. Não, o que tu tem é uma aparência de que são, né, de acordo com as sanções que é colocado pelo próprio Estado. E a bandeira do feminismo moderno, digamos assim, ela vai avançando mais, né? A mulher é usada aí como massa de manobra ideológica. E curiosamente elas que se ferram também da ponta, entendeu? Aí não consegue relacionamento, aí vai reclamar na internet que não tem homem, não sei o que e tal. Sempre reclamaram e não é agora que vão parar, né? E agora a questão da hipocrisia da direita. A direita já é mais, digamos assim, ela tá ficando um tipo de coisa mais dissimulada. Infelizmente tem que ter uma certa mente aberta para poder assumir, né, certas incoerências, né, que existem dentro dos movimentos, dentro dessas pautas políticas e ideológicas, porque senão o indivíduo é levado a simplesmente abandonar a própria realidade e a verdade em prol de idolatria de político ou de pautas, entende? Sabendo que o próprio Cristo disse: meu reino não é desse mundo. Senão os meus se empenhariam, entendeu? Para manter o reino, né? Só que o meu reino não é desse mundo. E isso daí precisa ser considerado. Então, não são soluções humanas, né, que vão propiciar meios para que haja de fato uma evolução espiritual e muito menos, né, uma resolução de conflitos ou de problemas estatais, né, através dessa via, entende? De melhoramento, vamos colocar assim, né, onde o ser humano impõe coisas, então coloca certas pautas e isso dará certo. Não, a tendência profeticamente e biblicamente é a piora de tudo, a piora dos governos, dos relacionamentos, a piora do próprio líder, essa questão social, né, de lidar com os outros e tal, né, muitos vão se trair, odiar-se uns aos outros, o amor de muitos esfriaria, conforme está escrito, entendeu? Os homens cada vez mais amantes de si, né, dos prazeres, mas amigos de Deus, eles não vão querer ser. Então é o que está acontecendo, o que está sendo colocado. E não adianta tentar consertar isso de dentro para fora, tentando reformar o sistema, entendeu? A questão é aceleracionismo, é a destruição total, é pegar as pautas e elevar elas no extremo, para que a terceira lei de Newton haja normalmente, entendeu? Ação, reação, e continue nesse pêndulo eterno nesse sentido. Só que, biblicamente, isso daí termina, porque tem que ser feita, no caso, alguma coisa. O que a direita, ela busca fazer, né? Ela vende uma narrativa de que ela mesma é a defensora da família tradicional. Mas quando tu vai ver, é cheio de influenciadora feminista dentro, entendeu? Que, inclusive, o modelo prático de vida delas é feminista, onde simplesmente elas não são aversas a filhos, a maioria divorciada, vivem um estilo de vida que atesta, né, praticamente de que, beleza, não precisa de homem para nada, tem uma vida pública extensa,
entendeu? Tem voz, ganham mais do que o marido, dão ordens em casa, né? Manda e desmanda. E o exemplo prático é esse, entendeu? Quer dizer, você tem influenciadoras conservadoras, que infelizmente tá virando a pauta aí dessa quinta ou sexta onda feminista, dentro da própria direita, entendeu? Mulheres que dão ordens, entendeu? Que estão ali à frente, né? Inclusive várias advogadas também, né? Dentro desse movimento, para tentar fazer esse retorno, então, delas, digamos assim, para a década de 80, né? Para aquela condição onde você conseguia ter um liberalismo, entendeu? Sexual bem grande, né? Na juventude, e conseguir casar com um cara tradicional depois, entendeu? Melhor dos dois mundos. Quer dizer, eu vou usufruir da juventude, pergamia e etc. Depois eu caso com um cara tradicional, entendeu? Religioso, de igreja, e tá cheio de iludido que acha que vai conseguir um bom casamento, né, nesses meios. Quando na verdade tu tá simplesmente premiando no final da corrida, né, simplesmente por um caminho, um trajeto totalmente errado e contrário à palavra de Deus, né, que foi feito. Então, infelizmente, o que a direita vai? Acede o pedágio ideológico por medo de cancelamento. É por isso que une lá os senadores de direita e esquerda para aprovar um projeto com esse dinamismo. Entendeu? Mesmo colocando na reta aí os pastores, os líderes, né, espirituais, que vão ter que pregar os comportamentos que a Bíblia diz que tem que ser colocados. Entendeu? A questão da castidade, das vestimentas, a busca pelos princípios corretos, entendeu? Não só assim em termos de valores pessoais, mas de comportamento mesmo. Entendeu? E se alguém se sentir ofendido, aí é miso. Então, aí é um problema do indivíduo, e tem que envolver o Estado no meio, que agora não vai estar mais no quarto do casal em si, para regular, né, o que pode e o que não pode ser feito, mas vai estar no púlpito da igreja, dentro do local onde Cristo deveria ser colocado. Entendeu? E aí você coloca uma entidade, um tentáculo satânico dentro, entendeu, do púlpito onde a palavra de Deus deveria ser colocada. Como é que o pastor não pode pregar sobre liderança masculina no lar se a Bíblia, desde o Gênesis, já coloca isso? Entendeu? Ou então falar contra certos comportamentos, porque não se pode falar. Mas é uma lei que vai amordaçar, digamos assim. E aí, obviamente, que pelo o nível de aspectos subjetivos, entendeu? Você vai conseguir colocar vários cristãos, né, ou pessoas que têm mentalidade nesse sentido, na cadeia, literalmente, porque eles vão, entre o Estado e a Bíblia, vão ter que ficar com a Bíblia, entende? Então, assim, é um negócio bem complicado, e a direita parece que não tá nem aí com esses aspectos, porque ela vai ceder o pedágio ideológico, por medo de cancelamento, de perder eleitorado feminino moderno, né? Que curiosamente isso daí vai estar acontecendo, e vai voltar junto com a esquerda em termos de projetos que fortalecem narrativas feministas. Tudo sob o pretexto de combater a tal da miso, né? A misoginia, vamos colocar assim. Então a direita parlamentar muitas vezes vai abrir mão dos próprios princípios fundamentais, né, que deveriam ser colocados em cima da Bíblia, para simplesmente evitar desgaste político por meio de opinião alheia. Entendeu? É você fazer totalmente o contrário que Pedro disse, né? Mas importa obedecer a Deus que é aos homens. E aí você vai obedecer ao seu eleitorado, entendeu? Que tem uma mentalidade já deturpada, antibíblica, para simplesmente, não quero sofrer nenhum tipo de penalização política, eu preciso me adequar, né, ao discurso, à vontade dos eleitores, e vão mudar totalmente a forma como eles vão encarar nessa realidade. Então, infelizmente, né, se a gente for ver essa questão de direita e esquerda, entende? É simplesmente o que vai estar acontecendo. Então vão votar juntos, vão estabelecer narrativas mais fortes ainda dentro desse processo. É só pegar, por exemplo, o governo lá de 18 a 22, que se observa claramente essa tendência. Quer dizer, nunca se acelerou tanto o desenvolvimento de uma pauta cultural quanto dentro de um governo de direita, a direita como acelerador da esquerda. Entendeu? E as pessoas achando que solução vem através de governo, que vem através do Estado, que vão mudar, né, a configuração das coisas para melhor, quando na verdade a Bíblia e as profecias estão apontando o contrário. Entendeu? E o pior é que muitos defendendo político com um nível de idolatria muito grande, entendeu? E não estão refletindo a própria prática e os próprios conceitos acerca do que fazer e do que não fazer. Entende? Bom, no caso, uma direita parlamentar que abdica dos seus princípios fundamentais para evitar desgaste político e evitar ser mal falada na mídia, né? Então, eles vão fazer o quê? Vão entregar chaves culturais à esquerda em troca de sobrevivência política de curto prazo. Então, tu tem de um lado a esquerda, do outro a direita, é simplesmente a mesma moeda em si, faces diferentes, entendeu?
Mas assim, eles querem solução de curto prazo. Tá? Tem lá nas 48 Leis do Poder, né? Pra quem lê o livro lá do Robert Greene, ele fala, as mudanças políticas são lentas. Entendeu? São lentas. Eles pregam a necessidade de mudança, mas o próprio povo em si, pela sua própria corrupção, porque o povo é assim, é hipócrita também. Entendeu? Esses direitistas de direita que vai em show de Madonna, que vai e pratica várias outras coisas aí, entendeu? O outro lá que era bolsonarista, que era um senhor lá, que o Vitor até tinha colocado um vídeo no grupo, entende? Bolsonarista roxo ali. E aí quando ia ver o cara entregando o caneco, aí complica a situação, né? Então é difícil, entende? Você vê algum tipo de evolução, exceto no sentido de decadência, entendeu? E qual que é o contraponto bíblico desse sentido? Entendeu? A Bíblia, ela sempre defendeu igualdade, assim, em termos de salvação, entre homens e mulheres, não há judeu, não há grego, entendeu? Todos são um em Cristo. Só que não está abdicando de princípios e aspectos funcionais. E atualmente, dentro se duvidar até mesmo dentro da direita e da esquerda, principalmente da esquerda, né, já vê esse discurso como misoginia, porque eles vão observar vão interpretar um texto da antiguidade, que a Bíblia tem todo um contexto histórico no qual ela foi escrita, e aí vão colocar as lentes atuais para ler o que era do passado. Entende? E aí aquilo lá, você pregar, por exemplo, um Levítico 18, um Levítico 21, só ler lá o Levítico 21, 14, que uma boa parte desses conservadores aí estão todos errados, entendeu? Porque se realmente o sacerdócio é para todos os santos, por que então que o cara vai se casar com alguém que já rodou, digamos assim, o carrossel ao longo da juventude, e o que tem para entregar são sobras? E outra, ele tem que pagar o preço mais alto, né, que é o casamento, para manter a tal da ordem bíblica, negligenciando o Levítico 21, 14. Como é que faz com um indivíduo desse? Então, será que ele não leu a Bíblia de verdade, o que está escrito? E pior ainda é um pastor ir no púlpito pregar isso, porque não vai pregar, entendeu? Porque a maioria já se vendeu também para o sistema, entende? Então assim, quando esse pessoal eles tentam fazer essa questão toda, beleza, eles pegam, confundem, né, essa questão de salvação, né, de igualdade em termos de salvação, com a igualdade funcional. Aí elas vão mandar no lar, vão fazer o que quer, e no fim das contas a própria família é destruída, porque a própria Bíblia diz, né, que a mulher sábia edifica, entendeu? O lar lá edifica, mas a tola destrói com as próprias mãos. Aí você tem um nível 50-50, né, em termos de divórcio. Entende? Mesmo dentro do meio cristão, que deveria ser... e é uma baita da hipocrisia, né? Porque o Brasil é o país mais cristão, e tu vê e se vê o que se vê, e é o que mais tem número de leis também, e se vê o que se vê também, né? Nesse sentido. Entendeu? De uma justiça seletiva, e que vai agir, né, de acordo com a própria ideologia também, né, vigente. Entende? Então, assim, qual que é o princípio original lá do Antigo Testamento lá? É só olhar, tem várias leis lá de proteção, entendeu? Os próprios 10 mandamentos, que é a lei de Deus, a pura expressão do seu caráter, entregue lá, entendeu? Por 2 vezes, entregue a Moisés as tábuas do testemunho, né? Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Tá ali, é seguido aquilo? Não. Entendeu? Inclusive, muitos desses líderes evangélicos afirmam que a lei de Deus foi abolida. Entendeu? Que a lei de Deus, né, que fala para não assassinar, para não roubar, não matar, não adulterar, né, guardar o sábado. Não, isso foi abolido. E é a própria contradição, né, dentro do próprio sistema, né, de ideias, né, que eles dizem que pregam. Tá? É preferível nesse contexto acreditar naquele que disse: meu reino não é desse mundo. Não é solução de direita e de esquerda. A solução diz lá o texto lá de Malaquias, que ele veio com fogo, de forma que não restará nem raiz e nem ramo. É o que está escrito. Entende? Quando lá no Antigo Testamento você tem essas leis aí, elas já protegiam as mulheres. Entendeu? E eram leis que não são baseadas em luta de classes. Entendeu? E muito menos que defende essa ideia feminista moderna, tanto de direita quanto de esquerda, mas foca o que na responsabilidade da aliança. Quer dizer, você vai obedecer o que está aqui por aliança com Deus. Entendeu? Tanto faz se o homem obedecer dessa forma, e elas também têm que obedecer a parte delas que está ali também. Entendeu? Na Bíblia. Entende?
Agora é muito fácil, você vê muitos cristãos de direita dizendo e cobrando horrores, né, que o homem mantenha suas responsabilidades conforme a Bíblia, sendo que o que elas estão entregando, tá, não representa nada acerca do que a Bíblia diz sobre o papel delas, entendeu? Quer dizer, ao longo da juventude entregou o melhor para um monte de vários caras, relacionamentos em série, que biblicamente falando, de acordo com Levítico 21:14, já automaticamente inabilita para algum tipo de relacionamento. E aí tem esse comportamento de meretriz, né, conforme está lá em João 8, que Jesus teve que dizer, né, vai, não peques mais, quer dizer, pare de se relacionar, entendeu? De fazer o que você está fazendo, né, que são relacionamentos em série. E simplesmente você tem o descumprimento de todas essas ordens, entendeu? A vulgaridade, né, que Pedro falava, né, acerca do comportamento, não, o que vale mais são os elementos interiores, entendeu? E não o frisado de cabelo, ou então outras coisas nesse sentido. E aí dizendo também, sede submisso ao vosso marido como ao Senhor, entendeu? Então, se você não considera ou chama, no caso igual Sara fez, né, Abraão chamava ele de Senhor, entendeu? E aí você olha as mulheres da Bíblia, totalmente diferente a mentalidade de cristãs conservadoras. Na verdade, são feministas conservadoras, ou que pelo menos assumiram essa roupagem para tentar emplacar um casamento com algum cara de direita, né? Então é muito complicado essas incoerências, tá? E assim, tem que manter uma honestidade intelectual. Tem que manter, porque se você não observar as contradições, entendeu? A tendência geral é tomar partido de um lado, com todas as forças, sendo que o sistema não vai mudar nada. E muito pelo contrário, é mais fácil a pessoa se perder na idolatria do que tentar fazer a vontade de Deus conforme está na Bíblia. Então, o princípio original é de proteção, tá na Bíblia isso, o Antigo Testamento, entendeu? Era focado na aliança, no respeito, na dignidade inerente à criação, tá? Então, lá fala que o homem deve amar a esposa, tá? E dar a vida por ela, assim como foi colocado ali por Cristo, foi feito, tá efetivado nesse sentido. Só que tem a contraparte, entendeu? E aí elas não querem cumprir a parte delas, querem dar esse calote, entendeu? E assim, se eles aceitam, o problema é deles. Agora, na experiência pessoal, aí cada um tem que seguir, entendeu? Aquilo que foi proposto. Então, se realmente querem, de fato, ser cristãos conforme a Bíblia, entendeu? Então, assim, é um tema complexo, é espinhoso, né? Exige, de fato, uma exegese até fria dentro de vários textos, principalmente quando vai analisar lá Levítico 18, entendeu? Levítico 21, entendeu? Porque senão a pessoa ela vai ser imbuída, né, nessa enxurrada, digamos assim, de ideologias modernas, que vão varrer os princípios bíblicos para debaixo do tapete e aparentemente colocar pautas que a Bíblia supostamente traria. Entende? Então, assim, geralmente o pessoal por aí fora, eles vão gritar esses slogans ideológicos de esquerda, de direita, tá? Só que o que tem que ser visto é o texto bíblico original, entende? E no fim, assim, dentro dessa análise, o teatro das tesouras vai continuar, cada lâmina uma afiando a outra, entendeu? Assim como os judeus se uniram lá no passado com Roma para condenar Jesus, esquerda e direita se unem contra aqueles que procuram restaurar a verdade, entendeu? Quem fala a verdade tá na mira dos dois, entendeu? Só que não cai essa ficha. Não cai essa ficha, porque é uma analogia histórica isso aqui, entendeu? É um resumo supra-sumo, né, de uma imagem de ser que tem que ver com a estrutura de poder e como ela opera, né, nessa questão do teatro, entendeu? Porque é a unidade entre opostos pelo poder, entendeu? Por que se uniram contra Jesus? Porque eles estavam estabelecendo uma ordem social diferente que eles imaginavam que iria colapsar, no sentido de destruir, né, o governo, aquela aparência de que eles achavam que tinham poder. E aí tem que unir Roma com os judeus, que eram terminantemente inimigos. Curiosamente, quando você vai ler ali a narrativa bíblica, entendeu? Eles mesmos falam, esse povo miserável, né, que nada sabe de lei, entendeu? Eles mesmos odiavam, digamos assim, o próprio povo, né, que havia colocado eles no poder. Entende? Ninguém mais sabe, né, exceto político, que a massa tem livros escritos sobre a massa é um redil, né? A massa é burra, é um imbecil coletivo, né? Conforme foi colocado até em título de livro,
Porque eles vão fazer e seguir, né, o que for colocado, o que a liderança, né, deles coloca. Então é uma aristocracia pragmática, se odiavam profundamente, né, de tanto fariseus, saduceus e outros, mas na hora de condenar o mestre tiveram que se unir com Roma, que era outro inimigo, entendeu? Se uniram, depois mataram, né, o próprio Senhor, né, que eles diziam que esperavam. Por quê? Política, entendeu? É parte da política. Não, os romanos vão vir, vão destruir o templo, e aí estaremos perdidos. Então convém que morra um homem para salvar a nação inteira. Quem que vai estar sendo sacrificado de fato? Entendeu? É justamente quem não tem nada a ver com a coisa, com quem está pregando verdade, com quem está destrinchando o real, as reais motivações do sistema. Entendeu? E a Bíblia, ela deixa muito claro isso. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, né? O alvo é sempre o mesmo. O sistema, ele tolera brigas controladas dentro da parte interna dele, a esquerda, a direita. São lâminas de tesoura, tá? Elas parecem cortar, mas na verdade elas estão ali, entendeu? Cortando só o que está no meio. Entende? O que acontece? O sistema, ele não tolera quem tenta restaurar a verdade original, quem tenta pregar a palavra de Deus, porque é um sistema que é controlado pelo maligno, né? O mundo jaz no maligno, diz o apóstolo, o discípulo amado, né? No livro de João, né? De 1 João, ele fala: o mundo jaz no maligno. E Paulo diz: nós somos embaixadores de Cristo. Quer dizer, o que é um embaixador? Ele vai lá representar um outro país dentro do território. Se a gente está em território inimigo, é como se a gente hasteasse uma bandeira celestial aqui na Terra, que é um recinto, digamos assim, que pensam, né, que é um recinto entregue totalmente ao diabo. E aí é óbvio que o dono daquele país, ou o suposto dono, não vai gostar de uma bandeira de outro país hasteada ali, de um país inimigo. É como se os Estados Unidos colocassem uma bandeira deles lá dentro da Coreia do Norte, ou dentro de Cuba. Será que o governo cubano da Coreia do Norte ia gostar de uma bandeira americana lá dentro? Acho que não. Entende? Então, assim, é curioso ver essa questão das tesouras. Elas vão cortar que tá no meio, entendeu? Aí quando se faz uma exegese, de fato, pregando o que tem que ser pregado, entendeu? Uma aplicação direta das escrituras, né, o que é colocado atualmente. Quem faz isso e age como Jesus, né, ao expor a hipocrisia desses sistemas, vira um inimigo comum de direita e esquerda. É por isso que a maioria não vai ter mente aberta com isso, eles vão querer seguir os seus líderes humanos e perecer junto com eles, ao invés de enxergar a verdade das escrituras, entende? Que é algo essencial, entendeu? Quando direita e esquerda se unem lá no parlamento, aprovam os projetos, entendeu? Um é o acelerador e o outro é o velocímetro, né? E eles vão aprovando. E curiosamente é uma baita de uma cortina de fumaça, né, digamos assim, engana trouxa, porque tu tem pautas esquerdistas aí que por anos demoraram muito para poder avançar, e aí depois, quando vem um governo de direita, que simplesmente a militância, digamos assim, se é que há alguma militância, eles baixam a guarda, a direita vai lá e aprova tudo que a esquerda já havia colocado no papel antes. Não é só conservar os erros da esquerda, mas é acelerar o processo. Entende? Então, assim, projetos que fortalecem mais narrativas ideológicas vão se repetindo, e aí é a mesma ideia lá do Sinédrio, tá, de Pilatos, que vão sacrificar a verdade, vão sacrificar o homem justo em prol de status social, em prol do não cancelamento, da conveniência política momentânea, entendeu? E para isso sacrificar o próprio Deus e a própria verdade nesse altar corrupto, dessa política corrupta. Entendeu? Então, assim, existe embasamento histórico, teológico, só ler a Bíblia ali, o Antigo Testamento, para chegar numa conclusão assim, entendeu? Então, assim, é curioso ver essa relação, né, essa questão. Lá no Senado, por exemplo, o foco do jogo político, ele é mais fluido, entendeu? É mais fluido, entendeu? Bastidores, o sujeito, né, as expressões institucionais estão mais leves, digamos assim, e aí eles podem votar de forma conjunta, totalmente alinhados, né, a esses aspectos inexplicáveis dentro de uma ótica, digamos assim, bíblica. E aí, já quando vai pra Câmara, aí como tem mais pressão, né, do público, aí fica difícil. Tanto é que tem aí algumas notícias, né, não sei, tem que apurar se é verdade ou não, que a bancada católica e evangélica travaram o projeto da misa na Câmara. Deram uma travada na questão. Entendeu? Será que eles são contra as mulheres? É uma narrativa brutal essa da esquerda, né?
Se você for contra o PL da Miso, você é contra as mulheres, né? Quando lá dentro tá cheio de pauta totalitária, de censura e cerceamento de liberdade, inclusive fechamento de canais, etc, etc. E tem muitos que dizem, né, que tem que acelerar mais, né? E de fato vai acelerar, entendeu? Não sou eu que vou resolver o problema, não é, entendeu? É os anjos ou quem sabe até mesmo outros que vão resolver. Não, quem vai resolver tá lá em Daniel 2. Tem que buscar a compreensão do todo. Uma vez me perguntaram, você é de direita ou de esquerda? Eu falei, não, tem que ser da Bíblia. Então, você tem que ser bíblico. Não tem essa de governos. A única pátria, diz Paulo, é a pátria celestial. Então, os governos criam às vezes que eles quiserem aqui, mas eles estão legislando em cima de algo que já foi estabelecido, dentro de uma pedra escrita por um Deus no monte. E colocam várias e várias leis ali para beneficiar seus próprios governos ali, suas próprias corrupções. E, infelizmente, dado uma questão política, eles vão sacrificar a verdade. Então, só que a verdade ela não pode ser mudada, não pode ser extinguida assim, dessa forma. Entendeu? É simplesmente um auto-engano que, no fim, culminará na perdição eterna, né, dessas pessoas, caso não se arrependam e confiem em Cristo para a salvação dos pecados. Né? Que a única garantia humana de vida eterna é isso. Agora, tem que ser honesto, tem que dar nome aos bois, tem que separar onde o sistema vence e onde o princípio que é defendido, né, se diferencia ali de uma forma séria de um propagador, digamos assim, de narrativas. Tá? Então, você já pensou hoje em dia o homem ser preso porque ele tenta cumprir a ordem bíblica para ser sacerdote líder espiritual da casa, do lar? Como é que faz, hein? Você vai obedecer Deus ou o Estado? Lembrando que se Jesus obedecesse a ordem estatal, estaríamos espiritualmente todos mortos. Não é só ler lá o livro de Mateus, o início, entendeu? Os evangelhos ali. E se ele obedecesse as ordens estatais? Não, o Herodes quer te conhecer. Entendeu? Ele quer conhecer o Messias, né? Não, vamos seguir a ordem estatal aqui e ir lá. Não, negativo, vocês vão pegar, ó, já foi advertido em Sônia que eles vão pegar ele e vão pro Egito, entendeu? Você tem que sair fora, voltar com os pés, entendeu? E não cumprir essas ordenanças aí, porque o objetivo do Estado não é proteção, não é conhecimento, não é nada, eles querem outra coisa, entendeu? Então assim, é brutal a situação, nesse contexto em específico. Agora pega e expande, entende? Então, ou então você pensar num pastor ou padre que vai pregar a castidade, que prega as vestimentas corretas, né, da mulher na igreja, que prega os princípios bíblicos e cristãos, né, acerca dos valores tradicionais familiares, e o cara ser preso por alguém que se sentiu ofendido, entendeu? E que vai lá e denuncia. E aí, como é que fica essa questão, entendeu? Ou tem liberdade religiosa ou não tem. Entendeu? E se o Estado é laico, por que ele está querendo entrar no púlpito e ocupar o lugar de Cristo lá? Entendeu? E detalhe, em prol da defesa delas. Então, são coisas que tem que ser refletidas. Tá? Cenário de risco real, entendeu? Que é o alvo dessa engenharia social maluca. Uma criminalização do lar. É você pegar a família tradicional e tu colocar o crime nela a priori, né? Então, a criminalização do homem. Quer dizer, qualquer tentativa do homem ser líder, biblicamente falando, crime. Entendeu? Na exegese bíblica pura, é só olhar lá a liderança do homem no lar, Efésios 5. É muito claro. Inclusive, liderança comparada à liderança de Cristo em relação à igreja e do Pai em relação a Cristo. Entendeu? Paulo deixa muito claro, não lembro se é esse texto em si, mas ele fala claramente que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça do homem e Deus é a cabeça de Cristo. Então, ele fala isso. Não assim literalmente da forma que eu falei aqui, mas o texto é nesse sentido. Entendeu? O homem é o cabeça da mulher, o Cristo é o cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. Porque a cabeça é quem pensa, é quem lidera. Tá? E elas não aceitam isso, mesmo tradicionais, conservadoras no nome. Entendeu? Porque lá no fundo são feministas também. Tá? E aí vão colher dos mesmos resultados, né, dessas políticas que elas mesmas apoiam. Tá? Na exegese bíblica fundamental, tá? Toda essa questão de liderança é baseada no amor. Só que o pessoal lê isso daí e vai interpretar como opressão, como algum tipo de tirania.
Entendeu? Quando que pessoas realmente celestiais, né, de acordo com a Bíblia, vão agir de outra forma, tá? Vão agir totalmente de outra forma, porque tem o fruto do Espírito, só ler lá Gálatas 5:22. Se não tem o fruto do Espírito, não é de Deus. Não é do Espírito de Deus. Se não é do Espírito de Deus, tem outro Espírito atuando. Tem outra entidade atuando. Tá? Então é um choque. Só que o pessoal vai querer ler aquilo com as lentes modernas, quando na verdade não tem nada a ver com opressão. E outra, é uma ordem que vem de cima, é Deus dando a ordem. Tá? Que diz lá que pra mulher ser submissa, pro marido amar a mulher, como Cristo amou a igreja. Entendeu? Tem a contraparte, só que não, a responsabilidade é pra cima do homem. Entendeu? Mas elas não estão entregando nada. Entendeu? Não sobra nada, que não foi entendido também. Tá? E infelizmente as implicações disso é porque qualquer conceito de hierarquia funcional, complementariedade, liderança masculina vai ser rotulado como misoginia. E aí como é que fica? Entendeu? Então assim, o pior é o nível de subjetividade dessas leis, porque aí vai transferir para um juiz, então para algum outro tipo de pessoa, né, dessa área jurídica, e o poder de avaliar se o que foi dito é X ou Y, quando na verdade nem provas tem como realmente você colocar, porque é algo subjetivo. E é óbvio que tem que ser feito assim, porque o objetivo é a censura total, é a pauta totalitária, que se assemelha muito, né, aos governos aí bigodistas, né, da época ali de 1930 e etc, até 45, e fica difícil, entendeu? Conciliar então a prática cristã com esses ordenamentos jurídicos aí que vão contra aquilo que a Bíblia coloca, entendeu? E curiosamente dizendo que tem liberdade religiosa, né? Então é brutal. Então você vê essa questão de complementariedade, de liderança masculina, hierarquia funcional. Se dentro da própria divindade tem hierarquia também, né? Então é curioso essa questão, né? E inclusive a ameaça lá no meio do púlpito, né? Que também é outro ponto aqui que poderia ser colocado. Aí você pega aquele vídeo lá da Janja falando, não, é porque esse pessoal que critica, que não sei o que, os gastos, não é porque é a cultura misógina, patriarcal e etc. Tem um vídeo aqui, vou ver se eu coloco aqui. Beleza, quer dizer então que agora uma questão administrativa, uma questão orçamentária, uma questão de simplesmente tipo transparência, agora vira misoginia, quer dizer, tá transferindo totalmente a responsabilidade individual, questão de contas públicas, de gastos, né, para uma questão de gênero ideológica, que não tem nada a ver com a questão administrativa, né, acerca do que se faz ou não com o dinheiro. E aí transfere, não, agora isso daí é misoginia. E torcendo para que um projeto como esse seja aprovado antes das eleições. Entendeu? Que é um amordaço, não se poderá criticar e nem apontar os comportamentos errados. Entendeu? É muito similar ao que já acontecia no passado, né? Quem lembra de João Batista lá na Bíblia? Entendeu? Que foi denunciar aquela adúltera, que estava adulterando com Herodes, né? Que ela era esposa do irmão dele. Entendeu? Beleza, ele poderia desposar ela se o Filipe tivesse morrido, mas não, ele ainda estava vivo e não poderia. E aí João Batista, denunciando e chamando os pecados pelo nome, aí ele foi condenado, entendeu? Pelo próprio Estado, e entregue de bandeja na cabeça dele para essas duas mulheres, né? A filha e a mãe lá. E não é o que está acontecendo atualmente? Entendeu? Quer dizer, o sacrifício dos homens justos em prol do agrado de certas mulheres. A história não se repete, né? Que nem dizia, acho que era o Voltaire que falava isso, né? Que a história não se repete, é o homem que se repete. Então é brutal na situação. A mordaça do púlpito, pregações de castidade, de moral, né? Os pastores, os padres, né? Se bem que eu tenho discordância com vários deles, só que cada um prega da forma que estudou, entendeu? Não é por isso que eu vou querer cercear a liberdade de ninguém. Você combate os erros com a verdade, não é calando a boca deles, entendeu? Através da força. Né? Mesmo porque está escrito, não é por força ou violência, mas pelo meu espírito, né? Diz o Senhor. Então o choque do sistema é essa pregação, esse nível de pregação ortodoxa, que vai levar aí essa questão da volta a uma sexualidade bíblica correta, o papel da mulher sábia dentro do lar, né? Não é essa questão só de mulher virtuosa em si, mas vai levar o papel funcional em conta. Provérbios 14, entendeu? A exortação à castidade, modéstia, tá? Contra total essa cultura de hipersexualização, de liberalismo,
entendeu? Que é uma outra pauta feminista também, de liberdade. Eu posso curtir aqui que eu vou casar com um cara tradicional no final. Não é assim que funciona. Você não vai casar porque você está inabilitado, entendeu? Nesse sentido, é melhor que fique solteiro, tá? Então, assim, são aspectos que vão ser pregados, tá? E a implicação, porque a pessoa, ela entra na igreja se ela se sente ofendida, diminuída, entendeu? Alguns pastores, tu vê eles debatendo lá entre eles em podcasts, né? Pisando em ovos na hora de falar desse assunto, não dão o sonido certo à trombeta, entendeu? Tem que ficar toda hora pisando em ovos pra saber o que dizer, né? Pra não desagradar, sendo que eles têm que agradar a Deus, entendeu? E não seres humanos falhos e pecadores. Então, o que vai acontecer? As pessoas elas mesmas vão se churrascar nesse cenário, tá? E vão lá pedir ajuda do Estado, alegando ter sido vítima de discurso misógino e discriminatório, quando o erro, na verdade, está nelas e não querer mudar. Então, beleza, conseguir algum espólio aqui da justiça humana, mas está garantindo com isso a perda da vida eterna, totalmente, qualquer chance, né, de arrependimento ou de busca de uma santificação. O púlpito vai deixar de ser um espaço sagrado de proclamação da verdade para virar um entretenimento, se bem que já é entretenimento, né? Monitorado pela patrulha ideológica do Estado. Tá? E liberdade religiosa, esquece. Liberdade religiosa, liberdade de expressão, esqueça. Tá? Porque os tempos estão mudando. Só que isso é bom por um lado, porque diz lá que ele, quando vier, virá com fogo. Entendeu? E aí já não tem mais chance. Entendeu? O grande erro satânico hoje em dia é se pregar a vinda de Cristo como sendo a vinda, uma vinda pacífica, como foi a primeira vinda dele. Ele simplesmente inverteu. Para os judeus, Satanás apresentou a vinda de Jesus como um Jesus poderoso, né, que viria com os seus exércitos, e aí que libertaria o povo de Roma e tal. E todo mundo acreditou naquela farsa. Quando ele veio humilde, como um ser humano comum, entendeu? Fazendo ali os seus milagres e tal, e pregando o reino de Deus. Entendeu? Ali não era uma questão de guerra física, mas simplesmente libertar o ser humano do pecado, libertar ele das próprias paixões, do domínio interno, entendeu? Da sua própria natureza pecaminosa. Mas aí na segunda vinda, aí ele inverteu, né? Hoje em dia, para os tempos modernos, ele vai pregar uma volta de Jesus como se ele fosse alguém muito compassivo, ou então que vai aceitar, né, as coisas do mundo como está. É só ler o que está escrito em Apocalipse 6,14, né? Continua lendo lá, lê o livro de Sofonias 1 e 2 para ver como é que ele vem. Malaquias 4, entendeu? Se você ler esses textos, você vai ver ali como é que vai ser a vinda dele aí. E não vai ser uma vinda feita para... Ou ainda um outro texto também interessante, Daniel 2, que é uma pedra que é cortada, vai bater num pé da estátua e vai destruir tudo, entendeu? Que é uma imagem muito mais completa do que tem que ser feito, entendeu? Então, assim, é o que está escrito. E até agora a Bíblia não falhou em profecias, entendeu? As falhas muitas vezes são humanas, no sentido de interpretar, de entender, mas no geral tudo que foi predito está acontecendo. O princípio das dores, a confusão do Estado, são as guerras, os rumores de guerra, são os terremotos, está tudo acontecendo. E aí o último sinal, né, que esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, né, e então virá o fim. Só que aí você tem que estar preparado para o fim, entende? Que é o que a massa não vai fazer, tá? A massa está preferindo pegar e acreditar nesses homens do que tentar fazer um preparo individual. E vai preferir seguir a política do que seguir o que está na Bíblia, se colocando totalmente contra o governo que já venceu e que já está estabelecido. É só uma questão de tempo, entendeu? Para essa pedra vir e destruir tudo, ou todos que colocarem. É bem como o Paulo colocou, né, na Bíblia. Ele dizia lá que aquele que cair sobre esta pedra será quebrantado, né? Mas aquele sobre o qual a pedra cair será esmigalhado, será esmiuçado. Ou então a pessoa se quebra hoje, entendeu? Aos pés de Cristo, para que haja uma reconstrução, né, do caráter, uma reconstrução, uma busca, né, espiritual, pela santificação, as virtudes, né, do caráter, do Espírito de Deus. A pessoa cai sobre a pedra, se quebranta e é reconstruída, ou a pedra vai cair em cima da pessoa, no sentido de destruição total e final, né, que é o que é predito, né, conforme está na Bíblia. A pregação de castidade, entendeu? Pregação de modéstia. Não, isso daí esquece, porque o Estado está proibindo, né? Esses PLs aí que eles inventam para ganhar voto, tá? Não é para proteger ninguém mesmo, porque essas leis são um papel, entendeu? Qualquer bandido por aí. Inclusive é curioso isso, o mesmo Estado que aprova essas leis é o mesmo Estado que dá saidinha, né, para estupradores, para
qualquer tipo de bandido de alta periculosidade, né, social, não, eles conseguem perdão, indulto, entendeu? Não, a polícia não vai entrar aqui em morro porque sabe como é, né, a situação, entendeu? Você quer fazer rir, então você quer rir, você tem que fazer rir. Então ali todo mundo sabe como é que é o esquema. Aí não vai, mas só que não, tá defendendo a paz, tá defendendo o governo do amor, tá defendendo uma série de pautas políticas e ideológicas que vão contra. Quer dizer, como é que o próprio Estado que liberta esses bandidos aí pode ser o mesmo que tá querendo proteger um grupo específico, né? Conhecido como minoria, como na verdade não é minoria. Então, o maior eleitorado brasileiro. Não é estranho isso daí? Né? Inclusive, são juízas, né, que liberam esses caras. Então, não tem como levar a sério? Infelizmente não, porque é algo seletivo, não é o que tá dizendo o próprio texto constitucional lá deles. Entendeu? Que diz lá que o poder emana do povo e que todos são iguais perante a lei. Vai ter que ver as condições, né? Reais, né, do que é colocado. Então, assim, infelizmente, se a pessoa for de fato colocar esses pontos na mesa, tudo, entende? O que vai acontecer? Ela vai entender de fato o que a Bíblia tá colocando, entendeu? A questão da defesa do sacerdócio do lar, entende? A postura extrema de doação e respeito à esposa, né, que é co-herdeira da graça, marido. A mulher vai entender o papel dela, né, que tem que ser ficar em silêncio, aprender com o marido. Inclusive, a maior desgraça dos conservadores são esses influenciadores de direita, que vivem um estilo de vida de esquerda, entendeu? Que é algo contraditório. E do lado da esquerda, uma série de influenciadores também, né? Só que vivem em vidas tradicionais, né? Tem maridinho, tem esposa, tem o marido, a esposa, os filhos, né? Tudo tradicional na vida pessoal. Mas pros outros, não, é pauta esquerdista, é liberdade sexual aí, entendeu? E continuem, e a fábrica continua, né? Então, hoje em dia, né, se o padre e pastor pregar o que realmente está escrito, né, ele pode ficar na mira, né? Ficar na mira aí do Estado, mesmo dizendo lá que tem liberdade religiosa. Que é outro corta-luz também bem interessante de ser comentado, né? Então, assim, vai fazer o que no sistema dele? Um sistema que inverte valores, que é o teatro das tesouras, né, o que está no meio ali que vai ser tesourado. Aí elas se afiam a si também. A ofensa como arma, né? Tudo é discurso de ócio, entende? É discurso de ócio. Você tentar exortar, que Paulo fala, exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje. Então lá em Hebreus 3,13, a fim de que cada um de vós não seja endurecido pelo engano do pecado. Peraí, mas vai ser crime você exortar? Você ensinar conforme a palavra de Deus diz? E outra, qualquer homem que tente exercer papel conforme está escrito na Bíblia, não, já é opressivo, é miso, tá? Então, assim, é o outro paradigma lá também, né? Intolerância da tolerância. Pastor ou padre que prega lá o Levítico 18, né? Então que pregue Levítico 21, tá? Na verdade, ele vai estar apenas conclamando a sua própria comunidade, né? A pureza moral. Peraí, mas o evangelho não é para toda criatura, né? Conforme está escrito, como é que ele vai cercear o discurso ao ponto de atingir só a sua comunidade? Entendeu? Não é essa a lógica do semeador, é você pegar e jogar semente onde for. E onde tiver terra boa, que eles aceitem, né? Que multipliquem os frutos. Agora, o tanto de terra ruim que tem, não é por isso que você vai negar semente. Entendeu? O sistema exige tolerância para todas as práticas. Todas as práticas têm que ser toleradas. Tá? Só que aí, quando você vai pregar a Bíblia, quando você vai pregar a verdade, aí não, aí você não pode ter tolerância em relação à verdade, e muito menos tolerância com o que é o viver piedosamente em Cristo, entendeu? Então, assim, é o que acontece, não tem como fugir de uma realidade assim, tá? E que está predito dessa forma: todos que quiserem viver piedosamente em Cristo serão uma hora perseguidos, tá? Então as pessoas têm que entender nessa questão para poder tomar decisões acertadas, né? Vamos colocar dessa forma, tá? Quer ver textos que hoje em dia não se poderia pregar? Por exemplo, pegar um Levítico 18, 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominável é. Tá escrito isso daí, entendeu? O princípio básico, entendeu? Que evidencia desse texto aí. Inclusive a palavra traduzida como abominação lá no hebraico, né?
é colocada e diretamente ligada àquilo que desvirtua a ordem estabelecida por Deus na criação, tá? Gênesis 1 e 2. Inclusive tem líderes espirituais dizendo que Gênesis é um livro simbólico. Peraí, como é que é simbólico? Quer dizer que a questão de gênero é simbólica, conforme está escrito? Não compensa falar dessa forma, entendeu? Ali dia é dia mesmo, entendeu? O que foi feito lá não é uma questão de mágica, foi dessa forma, e ponto. O sábado é real, tá lá, Gênesis 2, 1 a 3. Tá? Que ele descansou, abençoou e santificou o dia 7º. Então é claro. E que a criação foi feita daquela forma, naquela ordem também. Entendeu? Então, assim, é uma coisa interessante nessa forma que a escritura se interrelaciona. Uma palavra aqui, ó, a questão da abominação, ir contra a ordem natural de Gênesis 1 e 2. Tá? Então, assim, um texto visado pelas leis modernas que vai censurar o discurso religioso. E de qualquer igreja. Entendeu? Qualquer igreja que defenda Gênesis fica na mira. E aí, se um pastor prega uma verdade desse texto de uma forma clara, o sistema não quer saber se ele está fazendo exegese bíblica, se ele quer se ele quer realmente exortar a comunidade dele a um arrependimento, buscar uma mudança, né, um caráter, conforme Deus coloca em sua palavra. Não, o sistema quer criminalizar qualquer discordância de moralidade bíblica em relação à agenda e comportamento modernos que ele mesmo implementa e financia. Tá? Então aí são os dois senhores, né? É brutal a situação. Tá? O teatro das tesouras. O sistema ele quer um monopólio da moralidade. Ele que quer definir o que é certo e o que é errado. No passado, o Estado romano e o Sinédrio julgaram Jesus porque a verdade dele ameaçava, digamos assim, o poder político deles. Hoje o Estado moderno usa leis, tá? Contra, no caso, vão pegar problemas sociais e que obviamente todo mundo vai ser contra, né? Mas só que dentro dos projetos tá lá cheio de pautas totalitárias, entendeu? Projetos contra o preconceito, entendeu? De tolerância com todo mundo, só que exceto na hora de pregar a Bíblia, né? E aí a tal da misoginia também, entendeu? E simplesmente vamos colocar aí o MP, digamos assim, dentro do púlpito da igreja lá, pra dizer o que o pastor pode dizer e o que não pode. Entendeu? E aí o pastor como é que vai ser pastor se você não pode, digamos assim, liderar as próprias ovelhas? Pô? Você vai entregar as ovelhas para os lobos, é isso? Entendeu? Apacenta as minhas ovelhas. Não, mas eu não podia porque o governo XY, entendeu? Monitora o que se pode dizer. Entende? Aí o foco sai olha só uma coisa interessante. O que acontece? A direita ela acelera brutalmente leis e agendas de pautas culturais de esquerda. Há uma engenharia de consentimento. Tá? Então, assim, se um governo de esquerda aprova leis de forte teor de engenharia social, ou até mesmo o endurecimento de certas pautas, né, consideradas radicais, a oposição vai lá e grita, né, vai contra e tal. Só que aí, quando ganha o governo de direita, né, de autonomia conservadora, ele propõe as mesmas leis, aí a militância não fala nada. Simplesmente aceita, né? Pedágio ideológico, uma covardia eleitoral muito grande, né? De trair sua própria base eleitoral. E o foco do aumento do poder do Estado, né? Um paradoxo brutal e teológico e ideológico também. Tá? O sistema, ele se alimenta de si mesmo. Tá? Então, é uma lâmina de tesoura mesmo. Tá? Se move em várias direções opostas. Tá? Fazem barulho na internet para manter distraídos, né, o povo. E a falsa escolha entre o azul e o vermelho, enquanto os bastidores dos dois lados assinam os mesmos decretos que dão ao Estado o poder de policiar a fé e policiar o lar e o quarto também. A análise fria talvez destrua um pouco dessa visão, né? Talvez. Mas aí o que acontece? Como ele sabe que no Brasil o QI médio do povo é 83 ou até menos, aí fica fácil. É só você colocar qualquer pauta totalitária dentro de um projeto, dizer que é para proteção a grupo XYZ, que passa. Entendeu? Ou pelo menos vão tentar emplacar isso dessa forma. Entendeu? Então ele que é uma pauta totalitária invasiva, que vai entrar no púlpito da igreja, que já entrou na casa das pessoas, que já entrou no quarto das pessoas, né, para definir. E aí, agora o foco é o que? Combate ao ócio, defesa de minorias, preservação da democracia. Entendeu? E isso daí é uma armadilha retórica,
Se você for contra o projeto de lei, aí você é contra aquilo que ele supostamente defende. Então a sociedade é guiada pelo apelo emocional e o medo do cancelamento. A boiada passa com o aplauso daqueles que amanhã serão as próprias vítimas das próprias leis que eles aprovam. E infelizmente, aqui no Brasil eu até tava vendo um vídeo no Instagram lá desses juristas aí falando, dizendo que, cara, hoje em dia tudo é crime praticamente, porque tem coisa que... são tantas leis que você não vai conseguir cumprir todas. E aí uma hora ou outra você vai ficar meio que à mercê. Entendeu? Então assim, é uma ditadura subjetiva judiciária. É um estágio final da perda de garantias individuais, porque agora não são ações pontuais, né, que são crime ou deixam de ser. Mas o que tu tem é que... Não, é o que a pessoa acha que é, ou a forma que ela interpreta. Inclusive até o Vitor no canal dele, ele falava isso daí, que tem juiz aí que ele não leva em conta necessariamente o que está escrito, mesmo na lei deles, né? Ele leva em conta a interpretação entendeu? Que supostamente vai ter ali na hora, né? Entendeu? Aí depende muito, né? Se a pessoa tem dinheiro, se não tem, né? Porque aí, dependendo do dinheiro que dê pra empurrar ali a coisa, vai mais rápido, e se não tiver, vai mais lento, né? Então é um exercício de arbítrio, onde a lei deixa de ser escudo para proteger o cidadão contra os abusos do Estado e passa a ser uma espada na mão do Estado para decapitar dissidentes, né? Que era bem o que se fazia nos governos bigodiços ali na década de 20, 30, 40, né, na Europa. Então é você usar o mecanismo da lei não para proteger, né? O discurso é para proteger, mas é uma espada ali para caçar dissidente, tá? Mas assim, ó, diante desse cenário todo, tá? Entendeu? Você tem que entender que as coisas vão piorar, entendeu? Não vai melhorar nada. Muito pelo contrário, diz lá a senhora Ellen White no livro lá do Grande Conflito, e também tem no... Acho que é o maior discurso de Cristo. Não tô lembrado assim o nome exatamente do livro lá que fala, não lembro se era o Grande Conflito mesmo, mas dizia lá que quando Cristo vier, ele encontrará uma raça humana transformada em dragões. Não assim que as pessoas vão virar esses animais, não. É que elas estarão literalmente à mercê, entendeu? Dos demônios e forças espirituais das trevas. Porque o Espírito de Deus, ele se retira, não dos santos ou das pessoas que buscam a santificação, os filhos de Deus de fato. Elas se retiram dos ímpios, uma vez rejeitado, aí pecam automaticamente com o Espírito Santo, pecam contra. Entendeu? Porque não é uma questão de falar mal ou não do Filho de Deus, não. É porque persistentemente rejeitando a influência divina na vida, né, espiritual delas, elas são deixadas à mercê dos próprios erros e pecados e enganos. Entendeu? E aí, obviamente, que quem vai estar controlando elas literalmente algum tipo de entidade maligna, demoníaca, que vai se apossar da mente dessas pessoas. Entende? Então, assim, elas vão ser entregues. Tanto que no próprio Grande Conflito, a Ellen White compara o fim, né, do mundo, um pouquinho antes da vinda de Cristo, à situação de Jerusalém, por ocasião da destruição no ano 70. Tá lá no capítulo 1, só dá uma lida lá. Você vai ver, assim como foi daquela forma lá, que eles rejeitaram Cristo, e aí todo mundo naquela cidade, né, acreditando que, não, Deus está conosco e tal, e aí Sérgio, no ano 66, 67, se retira. Aí os cristãos ouviram a ordem de Cristo, não, quando virdes os estandartes idolátricos romanos em Terra Santa, aquele que estiver nos montes não desça para pegar capa nenhuma, quem tá no campo não volta para a cidade, entendeu? E é o sinal de fuga, vocês têm que sair da cidade. E aí os cristãos, obedecendo a ordem, saíram, foram para o campo, na região de Pela, na Pérea, e eles ficaram a salvo. Quando veio Tito depois, aí eles não puderam mais contar vantagem, cercou a cidade, o pessoal começou a morrer de fome, entendeu? O outro lá, que era o jovem rico, teve que comer titica de galinha, né, porque é o que podia comprar com o dinheiro dele, entendeu? Largou o ministério de Cristo por morrer daquela forma. Aqui é só uma visãozinha aqui que poderia se ter, né, acerca da questão. Entendeu? As mães comendo vivos os próprios filhos, entendeu? Morrendo de fome. Porque pessoas transformadas em demônios, entendeu? Lá da condição espiritual, o nível. E aí os demônios inspirando também do outro lado os romanos. E disseram que crucificaram vários, né, naquelas ruas lá de Jerusalém, a ponto das ruas ficarem todas banhadas de sangue. Entende? E aí naquela cidade lá, como era a ocasião de Páscoa, 1 milhão e poucas mil pessoas lá foram mortas. Entendeu? Dada a questão da destruição. Até o templo mesmo, que disseram que era uma grande estrutura, né? Olha que pedras e tal, foi totalmente destruído, entendeu? Porque ali não era uma questão de simplesmente uma destruição romana, era o cumprimento profético de algo que já foi dito por Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra. E aí pega todo esse imaginário daquela
nessa questão da destruição de Jerusalém no ano 70, e aí aplica no mundo atual, entendeu? Um pouquinho antes da vinda de Jesus. Aí a esperança é que, atendendo a ordem do mestre, entendeu? Que ele já falou também, né? Aqueles que puderem, vaza da cidade, porque é alvo, e não é só alvo de governo A, B, C, D, não, é alvo da ira de Deus, tá? No Apocalipse tem as 7 pragas. Então, assim, o sistema moderno, ele acha que inventou uma engenharia social, que ele acha que controla a narrativa, acha que controla, que tem poder sobre a vida de pessoas, só que, na verdade, são os primeiros a serem eliminados, tá? No caso, pela ira divina. Da mesma forma que o Sinédrio ali de Jerusalém, naquela época, foi eliminado pelos romanos. Entendeu? Então, assim, é o que está escrito, não vai mudar o que está escrito, tá? O pessoal usava lá o aparato, a lei, né, a pressão da multidão para silenciar profetas, matava os profetas, mataram o próprio Cristo, entendeu? Só que o sistema é temporal, entendeu? O sistema é temporal. E quando a destruição vem de verdade. Então, seja com água, né, como foi no dilúvio, ou então com fogo, ou até mesmo com as pragas, né, conforme está escrito em Apocalipse. Mas vai ter um fim, entendeu? Esse teatrinho de tesouras aí, essa brincadeira, esse teatrinho aí, até botar fogo no circo, entendeu? Vai demorar um pouquinho, mas essas coisas vão passar, entendeu? Porque são temporais. Então, quando o indivíduo se mantém fiel, né, o que a Bíblia diz, os padrões que a Bíblia apresenta, mesmo o lar, entendeu? Ele vai estar provando fidelidade a Deus, entendeu? E quando ele se recusa a entrar nesse teatrinho de tesouras, quando ele se mantém fiel às escrituras, ele vai estar vencendo o sistema. Tanto que lá no livro Maior Discurso de Cristo fala lá claramente que aqueles que não vencem o pecado, a carne, o pecado e o maligno. Quer dizer, tem que vencer a carne, a si mesmo, tem que vencer o pecado, né, as práticas dos erros, e vencer o demônio, Satanás, ou qualquer tipo de agente que ele esteja usando ali. Aqueles que não vencem o pecado, a carne e o maligno não podem ser agraciados com o selo do Deus vivo, né, de Apocalipse 7. Então, ou Apocalipse 12, né, falando acerca dos 144 mil. Então, assim, é um cenário que está se desenhando aqui no Brasil. Essas pautas totalitárias também, né, ao redor do mundo também tá. Até mesmo nos Estados Unidos, né, o de País da Liberdade lá no grande conflito diz que vai virar algo ditatorial também. Então ele vai obrigar as pessoas a prestar culto à imagem da besta, literalmente.